Olá, pessoinhas mais amadas desse Brasil. Estou aqui na capital de Neblina Alegre, a cidade da enchente, a cidade do frio, a cidade da umidade, mas que também não fica muito atrás quando faz calor, né? Quando faz temperatura alta, também costuma ser horrível aqui, né? Quero trazer para vocês hoje conteúdo muito interessante, uma coisa aí que você não vai ver em todo lugar, que é as pessoas que elas fazem joguinhos. Que joguinhos são esses? Você acha que é um jogo de pôquer? Você acha que é um jogo de canastra? Você acha que é jogo de dados? Você acha que é jogo de memória? O que você acha que é? Nenhuma dessas alternativas. Porque se fosse isso, né, gente, seria uma coisa boa. Os jogos, eles têm benefícios, tá? Só que isso aí não significa que você deva jogar aí toda semana. Mas os jogos que eu quero falar são os jogos que certas pessoas fazem com a ideia assim de manter aí, né, uma posição de controle, por exemplo. Às vezes esses jogos acontecem numa relação a dois. Às vezes esses jogos acontecem numa amizade, que com certeza não é uma amizade, mas tem pessoas que acabam vivendo assim esse tipo de coisa por 3, 4, 5 anos. E meio que as coisas assim, elas acabam se arrastando, né, gente? Essas coisas assim, elas vão indo. E essas pessoas, ao invés aí de procurar novas amizades, ao invés aí de achar pessoas que gostam de jogos ou pessoas que não gostam de jogos, ao invés de elas refletirem sobre isso, não, elas continuam juntas, né? Porque normalmente ou você vai encontrar duas pessoas que elas gostam de jogos e elas se xingam, elas mandam indiretas uma para outra, elas brigam por espaço, elas fazem coisas assim. Ou às vezes é uma pessoa que não joga e uma pessoa que joga, mas é muito difícil você acabar achando, né, duas pessoas que não jogam, duas pessoas ali que elas estão com uma vontade tremenda de viver coisas boas, né? É difícil mesmo, gente. Difícil você andar aí 5 quilômetros, tá? E achar isso aí. Às vezes você acaba vendo, né, pessoas rindo, né, pessoas conversando, aparentemente tendo conversas saudáveis, mas quando tu chega perto para escutar, é normalmente uma contando alguma fofoca, e aí tu vê de longe as pessoas estão rindo, né? Aí você fica achando, tá tudo bem ali. De repente eu deva dar o primeiro passo para colocar esse tipo de pessoa aí na minha vida. Aí tu se aproxima, tu se apavora. Sabe por quê? Porque as coisas, elas são assim, né, gente? A gente acaba assim, vendo as pessoas tomando chimarrão, sentadas na cadeirinha, se balançando na cadeirinha, e a gente se empolga, né? A gente vê assim, às vezes as pessoas com um casaquinho bonito, com um cachecol bacana, com um sorriso de Miss Universo,
E a gente pensa, poxa, ali tá rolando uma conversa legal. E não é, gente. Não é assim. Eu lamento se todos os sonhos de vocês acabaram de ir para uma vala, tá? Acabaram de ir pro esgoto. Se você achava que todo mundo que convive com você é santo, é santa, tem a tal da energia quentinha, da energia acolhedora, não possui sombras, não possui lado que deva aí ser melhor avaliado, não tem uma tendência narcisista. Eu lamento se eu acabei de entrar numa área aí muito sensível para você. Então eu já peço, né, gente? Se chegou até aqui e você não estava preparado para ouvir tudo isso aí que eu falei, vai vir mais coisas, tá? Então, se você acha que é pra você, então você continua assistindo o vídeo. É muito difícil isso, muito difícil. Porque as pessoas, elas deveriam viver para alcançar a paz, em primeiro lugar. Segundo lugar, se preparar para a morte. Nossa, se preparar para a morte. Ah, então eu vou lá e eu devo comprar um caixão. Eu compro esse caixão. E aí o que eu faço? Eu entro em contato aí com a funerária e eu peço para eles para deixar agendado aí, né? Uma hora eu vou acabar precisando dar uma passada aqui. E eu espero aí que eles estejam aí preparados para receber aí a minha pessoa, né? E é o que acontece, né, gente? É o que acontece. Infelizmente. Que uma hora você vai acabar falecendo, né? Então você precisa, mesmo que não tenha cerimônia, mesmo que seus parentes talvez não possam ir no seu enterro, mesmo que seus amigos talvez não possam ir no seu enterro, seja lá o que for, tá, gente? Mesmo que todas essas coisas conspirem contra você, uma hora você vai estar aí numa funerária, a não ser que você acabe desaparecendo, né? Você desapareça e acabem não encontrando você. Mas a tendência normal seria essa, né? Seu corpo aí talvez seja velado. Não sei qual é a sua religião. E é assim, né, gente? Então a vida, ela deveria ser uma preparação para a morte. Não por causa de tudo isso, né? Não por causa que você precisa aí ter compromissos com uma funerária ou que você precisa comprar um caixão. Não. Preparação para a morte é você buscar a sabedoria, é você economizar energia. E aí quando eu falo economizar energia, todo mundo pensa em terceirização, né? Eu tenho que pegar o trabalhador e eu tenho que pagar um salário mais baixo e eu tenho que ter uma empresa terceirizada onde eu vou ganhar dinheiro, porque as empresas, elas
às vezes não querem se responsabilizar por certos processos e elas contratam ali uma empresa terceirizada. Então, pense um pouquinho, né, gente? Pensa um pouquinho sobre isso. A pessoa normalmente ela acha que economizar energia é botar os outros para trabalhar, ganhar em cima dos outros, muitas vezes andar com o carro mais bonito do mundo, enquanto que as pessoas que se esforçam para manter a sua empresa de pé, elas andam em conduções com locais apertados, né, vamos dizer assim, de pé ou sentada, né, a pessoa pode estar, a pessoa, se tiver sorte, consegue achar um lugar, mas às vezes até mesmo a pessoa, quando está sentada, pode passar mal, porque ela está numa situação com muita gente e essa quantidade de pessoas pode bloquear o ar e ela pode precisar de ar e ela não tem, daqui a pouco ela tem que ser retirada do ônibus. Tem o clássico, se você tá almoçando, desliga esse vídeo agora, tá? Porque eu vou falar uma coisa nojenta. Então eu já tô alertando, tô sendo bonzinho. Tem o clássico vômito. A pessoa pode vomitar no ônibus porque ela tava indo ganhar seu dinheiro, né? Se usa muito a expressão ganhar seu dinheirinho, porque na verdade é um dinheirinho e não querem assumir que é, né? Muitas vezes essas pessoas são trabalhadoras, são esforçadas, mas elas não querem pensar que ganham pouco. Elas muitas vezes querem pensar que elas têm que chegar num ambiente e ser assim muito bem tratadas, né? E claro, o ambiente ele tem que ser acolhedor e tudo. Só que às vezes, mesmo que ela seja ali bem tratada e tudo, isso aí não vai acabar mudando assim radicalmente o salário, né? O salário, ele infelizmente não muda. E a pessoa, ela fica ali com autoestima prejudicada. Ela fica chateada ali quando alguém acaba lembrando, né, que o salário ele não é muito alto. Então só o conhecimento, né, gente, pra conseguir aí fazer a pessoa ter uma nova visão sobre isso. A leitura, né, pra ela conseguir superar isso aí, pra ela conseguir aceitar que não importa se o salário é pequeno, o que importa é o valor dela quando ela está exercendo uma função e quando ela faz isso pensando em fornecer alguma coisa para alguém, quando ela atende bem uma pessoa, quando ela soluciona um problema de uma pessoa que procura uma peça, quando ela empacota uma compra, quando ela tira uma dúvida, às vezes essencial. Então, isso que deveria, né, ser visto antes de tudo.
Eu cansei de ver, por exemplo, pessoas assim que elas ganhavam um salário baixo, tá? Saindo com gente que não era gente rica, mas gente que ganhava 2, 3 vezes mais do que ela. E essas pessoas ricas, elas compravam coisas e coisas que não se encaixavam no orçamento daquela pessoa, porque aquela pessoa, o dinheiro, né, que era gasto, ela demoraria ali um tempo trabalhando para poder pagar aquilo, né? As coisas ali que compravam era 4, 5 dias de trabalho da pessoa ali que ganha um salário mais baixo, e mesmo assim ela acompanhava. Se saía para comer alguma coisa num restaurante, por exemplo, ou numa lanchonete, ela acompanhava. Então, isso aí é uma espécie de orgulho, ou é um orgulho total, né, gente? Esse orgulho, gente, muitas vezes conduz as pessoas para o buraco. Então isso aí nós podemos chamar de uma pulsão de morte. É uma pulsão de morte porque é um comportamento que acaba te conduzindo para o buraco, porque daqui a pouco você sai uma vez por semana com essas pessoas e 20 dias do seu trabalho vão pro ralo. Em um dia ali você gasta o equivalente a 5 dias de trabalho, né? Então não tenha esse hábito, tá? Ou então seja sincero, diga, ó, não tenho dinheiro e ponto. Não queira sair acompanhando, né, gente? E tem pessoas que acabam se endividando nesse processo. Tem pessoas que dão festa, a pessoa aluga a casa, dá festa, às vezes dá festa ali para 5, 6 convidados, e se endivida no mês, daqui a pouco vai ganhando juros e juros e juros, essa dívida, e acaba se tornando impagável, né, gente? E aí a pessoa recorre a jogo, aí ela joga, e aí ela perde mais e se afasta da família, se afasta dos amigos, até coisas piores podem acontecer, né? Que eu não vou entrar em detalhes agora, mas vocês devem imaginar, né? Porque tem muitos casos assim na internet. Então, gente, eu comecei falando, né, dos jogos de poder. Os jogos de poder que destroem aí as pessoas, né? Numa relação a dois, tá? Uma relação. Esses jogos de poder, ele não pode existir, gente. Ele não pode existir. Eu cansei de ver aí homem trabalhando pra caramba, trabalhando assim em construção civil e virando concreto e quebrando concreto e todo sujo, trabalhando aí a semana toda, para muitas vezes ele querer ali, né, ter algum tipo de relação com a esposa ou com a namorada, e a namorada acabar não podendo, né, ofertar esse serviço. E eu não vou entrar aqui no motivo específico, né? Eu não vou chegar para vocês e vou dizer assim, olha, ela tá com dor de cabeça, ou ela tem Ricardão, ou sei lá o que for, tá? Eu não vou fazer isso. Eu vou chegar para vocês e vou dizer assim, ó, a mulher tem o direito de não ter relações? Tem. Assim como o homem também tem o direito. Os dois têm esse direito. Só que se a pessoa ela tem expectativa e não acontece,
que eu falo sempre? Eu falo assim, ó. Separa. Se separa e ponto. Às vezes a pessoa ali fica 3 semanas, 1 mês, 3 meses sem ter relações. E isso aí é complicado, gente. É muito complicado, tá? E eu entendo se a mulher aí tá passando aí por um problema de saúde mental, ela não tem tesão para poder se relacionar, tá? Tá tudo bem. Agora o problema, gente, é o homem. O homem ali tá com a expectativa e nunca acontece, nunca acontece. E o cara bota a comida na mesa, o cara compra roupa pra mulher, o cara leva a mulher pra sair. E infelizmente, né, o que acontece? O cara, aquilo que ele mais procura, ele não tem, né, gente? Ele vai acabar não tendo por semanas e por meses. Então, tem que identificar isso o quanto antes. E separar. Agora eu vou falar um pouquinho da situação inversa, né, gente? Pode acontecer? Pode. Pode, né, gente? Isso é bem comum. Vamos pegar aí. Uma mulher, tal. Ela é a que sustenta, né, o homem na relação. Ela é a responsável financeira, né, pela casa. Isso pode acontecer muito, né, gente? E aí ela tá precisando, né? Tá ali muito tempo que ela não tem, assim, esse tipo de coisa na vida dela. E ela vai ali e começa, né, a pressionar. E o homem, ele entrou na relação e tudo. E o homem, ele não é um cara assim apaixonado pela mulher. Ele não é um cara assim que fechou 100% com a mulher. Ele gosta de sair com ela, ele gosta de conversar com ela, mas de repente ele não tem atração por ela. E aí também eles vão ficando juntos por um tempo. Só que vai chegar um momento que eles vão separar. Então, nesse caso, gente, a mulher, ela vai ter que dar um jeito de separar, entendeu? Porque não tem como. Isso aí vai acabar não se sustentando, entendeu? A longo prazo não tem como. A pessoa pode ficar ali semanas, meses, mas anos é muito difícil dessas pessoas ficarem juntas, tá? Então são coisas aí que nós temos que começar a observar, gente. Nós temos que começar aí a identificar, a ver os sinais, tá? O sexo é tudo numa relação? Não. Mas ali a cada, sei lá, gente, 5 dias, 7 dias,
é interessante as pessoas terem alguma intimidade, né, gente? Não falo no sentido ali da pessoa fazer ali alguma coisa no estilo 50 tons de cinza, né? Não é isso. Mas algum tipo de intimidade, né? Sei lá, beijar, abraçar, essas coisas aí são necessárias. E o que acontece, gente, é que se perdeu muito isso, né? Muito pela falta aí de tempo e também pela morte da sensibilidade, né? Sensibilidade praticamente morta, né? E essa morte da sensibilidade é que acaba ajudando, né? Nos tais joguinhos, porque a pessoa que não tem sensibilidade, ela muitas vezes vai ficar utilizando ali algum mecanismo com a ideia de controlar o outro, né? Ela quer controlar o outro, às vezes financeiramente. Ela começa ali a oferecer alguma coisa em troca, né, financeira. E começa a adotar essa postura aí de jogadora, né? A relação para ela é um jogo. Tudo que ela faz é muito pensado, muito articulado. Cada passo ele é feito para aumentar ali o controle, né? Um aumento de controle ali, por exemplo, emocional, porque às vezes o primeiro passo é o controle emocional, né? A pessoa ela começa a ter essa atitude, né? A ter esse primeiro passo, justamente para conseguir, né, ter poder em outras áreas. Normalmente o início se dá através aí desse controle emocional, né? Através aí dessa busca aí por uma dominação, vamos dizer assim, né? Então, gente, nós precisamos aí ficar atentos, não se deixar aí ser controlado porque quando você cria essa casca, vamos dizer assim, né? Você consegue observar essas coisas, você consegue se elevar diante dessa situação. Você tem mais propriedades, né? Para poder sair como um grande vencedor. E quem vence nessa situação é aquela pessoa que consegue se livrar dos jogadores. Os jogadores, eles não costumam respeitar os seus valores, suas crenças, e justamente por isso existe, né, essa necessidade constante de jogar com você. A pessoa vai ali e ela tem uma oportunidade, né? E ela às vezes prejudica você no encontro, ela prejudica você quando você está conquistando uma nova amizade, ela prejudica você de muitas formas, né? Não tem assim como dizer para vocês assim quantas formas a pessoa aí pode te prejudicar, mas pode fazer muitas coisas, tá, gente?
pode tentar dar um golpe, né? Às vezes a pessoa tenta dar um golpe financeiro. Outra coisa que eu vi é fazer amizades, né, com pessoas assim muito próximas a você. Então ela começa aí a se aproximar aí dos seus amigos mais próximos e começa a falar as intimidades suas para eles. E algumas dessas amizades estão muito interessadas na sua história. E aí elas se tornam ouvidores atentos. E muitas vezes se tornam ouvidores atentos para prejudicar você. Então você precisa ficar atento. E é nessa hora, né, que você precisa estar bastante desenvolvido, através aí de leituras profundas, através do aprendizado de conceitos, através aí do conhecimento factual, né, do conhecimento da realidade. E é isso, né, gente? Espero aí que a partir de hoje muita coisa aí comece a mudar aí no jeito como você tem encarado esse tipo de situação, tá? Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe com seus amigos. E não esqueça de ativar o sininho de notificações. Quando você faz isso, você costuma receber aí atualizações dos novos vídeos que chegam no canal, né? Isso aí facilita, após você aí se logar no YouTube, a encontrar aí temas que você goste, né? Torço, né, gente, para que o conhecimento aí comece a fazer parte das vidas de vocês de uma maneira mais intensa, tá?